decisivo esse jogo, como a Isa falou, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A gente vai ver o VT e na volta o Vene atualiza tudo pra gente com o seu poderoso drone. Rodou. O Flamengo entrou na semana decisiva da Copa do Brasil. A equipe viaja logo mais para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque amanhã e quer carimbar a vaga para as quartas de final. O time tem a vantagem e para o rival continuar na competição precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. E além do bom placar, o rubro-negro sai na frente quando se fala do estádio do Palmeiras. Isso porque o Flamengo vem de uma sequência de 7 jogos sem perder no Allianz Parque. A última derrota da equipe fora de casa foi em 2017. O time já está se preparando mesmo com dúvidas no time titular. De La Cruz e Cebolinha ainda não treinaram e seguem se recuperando de problemas físicos. O treino de hoje deve definir se terão condições de participar da disputa. Vinha não preocupa. Ele se queixou de dor na coxa esquerda, mas já se recuperou. Faltando pouco para o duelo, o time quer mais uma vez continuar na disputa por mais um título. Muito bem, Vene Casagrande, será que o Cebolinha vai pro jogo? Como é que estão os desfalques? Você tem drone? Como tá essa situação da escalação? A gente sabe que o Tite preparou todo o Flamengo para esse confronto, né? Um confronto importante e eliminatório. É jogo de mata-mata, né, Vene? Pois é, a informação que eu tenho ainda é sobre ontem, porque o Flamengo está finalizando nesse momento a preparação para pegar o Palmeiras e depois a delegação embarca para São Paulo. De repente, durante o programa, a gente tem a confirmação, mas ontem o Cebolinha não foi a campo. Embora o Flamengo não tenha informado isso, mas é uma apuração nossa, ele está se recuperando de uma pequena contratura muscular. E a gente precisa mencionar isso porque é a terceira lesão muscular que o Cebolinha tem nesse período de 7 meses de temporada em 2024. Isso não é normal para um jogador como ele. E quando eu falo um jogador como ele, porque é um jogador que se cuida bastante fora das 4 linhas, faz todo o tratamento que precisa fazer, nunca sofreu tanto de lesão muscular assim na carreira. No Grêmio, por exemplo, ele teve apenas uma lesão muscular e lá no Benfica, em 22 meses de clube português, ele teve apenas uma lesão muscular e no Flamengo esse ano foram 3 lesões musculares e ainda teve problema no tendão e também no quadril. Então é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. Se eu tivesse que arriscar, eu acho que ele não vai para o jogo de amanhã. Sabe por quê? Vamos parar e pensar aqui no planejamento. O Bruno Henrique está suspenso para o jogo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique joga na mesma posição que o Cebolinha. Para que você vai forçar o Cebolinha para o jogo de amanhã, sendo que no final de semana você não vai ter o Bruno Henrique? Perfeito. Então é melhor você preparar esse jogador para pegar o Palmeiras no final de semana. Quantos anos está o Cebolinha, Vene? Confesso que eu não sei de cabeça. Aí a produção pode nos ajudar. Ele em minutagem, ele tá aí entre os... Ele não é um jogador com idade avançada. Não é. 24, mas assim, em minutagens na temporada, ele tá no ranking, ali num topo alto, né? Dos que mais... Não, já é mais velho, 28 anos. Dos que mais rodaram com o Tite, talvez, aí, Sim, na minutagem da temporada. Isso pode ser muito levado em consideração também, né? A questão do quanto esse cara já jogou na temporada. E essa é uma grande preocupação hoje, não só do Tite, como de todos os treinadores e as pessoas que trabalham com futebol de alta performance no Brasil. A gente fala tanto do calendário, Pedrosa, e parece até que a gente fica muito maçante nesse assunto e muito chato nesse assunto, mas é que, de fato, ele é determinante para saber como que tu vai até o final do ano. Porque se você não se controlar, não cuidar dos seus atletas, da minutagem e tudo mais, tendo um grupo como o do Flamengo que briga por 3 competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, você pode estourar todo mundo. Então, assim, é sempre muito delicado e a gente faz isso com muito cuidado por aqui, quando a gente vê o Tite escolhendo, o Arthur Jorge, os outros treinadores escolhendo, vou segurar um jogador, esse jogo ele não vai participar, porque hoje essa minutagem, ela é muito importante, esse cuidado, Pedrosa. Para você ter uma noção, só ilustrando o que você falou, são 28 jogos do Everton Cebolinha, 1.888 minutos. Os jogos dele no Campeonato Brasileiro são 9, na Libertadores 5, na Copa do Brasil 2 e no Campeonato Carioca foi o momento que ele mais jogou com 12 jogos. Ou seja, mais uma vez os estaduais pesam na temporada do cara. Por quê? Ele jogou mais tempo dentro de um Campeonato Carioca que não dá dinheiro de premiação, que não é o principal título do Flamengo nem de perto, que é um campeonato que a gente fala sempre aqui, nós não somos contra o Campeonato Carioca, nós somos contra o formato do Campeonato Carioca, onde você, por exemplo, desgasta seus atletas. O Vasco perdeu 2 jogadores por lesão dentro do Campeonato Carioca, um Everton Cebolinha, que é um dos principais jogadores do Tite, também vem sofrendo com lesões, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. E nas competições principais, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, esses caras já chegam arrebentados de tanto jogar dentro do Campeonato Carioca, que é um campeonato que é aquilo que a gente sempre fala, ganhou, obrigação, não ganhou, panela de pressão.
Então eu acho que esse formato tem que ser revisto. O Vasco jogou no sábado e vai jogar na terça-feira. O Flamengo veio de uma maratona gigante e vai jogar Libertadores na altitude depois de jogar a Copa do Brasil e Brasileiro. O Botafogo é outro time também. Pega a Bahia, pega a Palmeiras, só pega time complicado para poder em relação aos seus objetivos na temporada. Enfim, é muito complicado o calendário do futebol brasileiro e eu não tenho dúvida que o principal problema é a quantidade de datas que a gente acaba reservando para o campeonato estadual e depois, na hora de jogar as principais competições, os elencos estão já desgastados. A CBF precisa resolver isso. O campeonato carioca, o campeonato estadual para os grandes times do futebol brasileiro precisa ser reduzido. Senão a gente vai ver o Everton Cebolinha, o Payet, o Tiquinho e tantos outros sempre se machucando. Aí a gente vai voltar no tempo. O que o Tite fez na final do Campeonato Carioca, sendo que ele já tinha vencido o Nova Iguaçu no jogo de ida? Ele priorizou o segundo jogo do Campeonato Carioca e poupou em competições extremamente importantes, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vocês vão se recordar do debate por quê? aqui. Porque se ele perdesse... Porque se ele perde... Gente, mas peraí. Não dá. Na ocasião, acho que nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam que eles fossem conseguir virar. O debate não é o Flamengo. O debate é amplo. o calendário. Não, tudo bem. Mas o debate olha mas olha só. Se o Tite teve a oportunidade de poupar numa final do Campeonato Carioca para priorizar outras competições e ele fez o inverso, aí vale a crítica ao Flamengo. Tudo bem, eu concordo com o que você disse sobre o Campeonato Carioca. Mas o problema é o seguinte, você também criticou a questão dos reservas do último jogo. O problema do Cebolinha... O Flamengo correu o risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores por conta disso. Eu sei, mas o problema do Cebolinha não é o jogo da final. Não, são os 11 jogos que ele fez antes. Mas olha como é delicado esse assunto e como tem que realmente... para alguém que não somos nós, né? A gente está aqui para só comentar. Mas imagina assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Carioca. Não, sou contra. A gente é contra, já falamos várias vezes aqui. Nós três somos contra, não só por tudo que é o Carioca na história do futebol carioca, como também para os times de menor investimento. Como é legal você ver jogadores sendo revelados, quantas jogadores nasceram no Campeonato Carioca. Eu sou um exemplo vivo, eu nasci no Campeonato Carioca. Então, assim, não é contra o Carioca. Mas vamos dizer que fosse, então vamos fazer o seguinte... O Carlinhos que deu 3 pontos ao Flamengo recentemente nasceu no Campeonato Carioca. Outros, se a gente for lembrar aqui, muitos. O problema é o formato. Vamos tirar o Carioca. Aí a gente também vai ficar o mês de janeiro inteiro até fevereiro sem futebol. A gente que vive de futebol, a gente não sobrevive. Então, assim, é meio louco. O que fazer? Como fazer? O formato já foi reduzido nos últimos 2, 3 anos de uma forma brusca que ficou até interessante. Mas mesmo assim, para o calendário, é muito. Talvez botar o Carioca em um outro momento do ano e puxar o brasileiro, não sei. Mas assim, como é que a gente resolve esse problema? Mas é um problema muito além do que a gente pode imaginar. Tirar não é a solução e não deve ser. Reduzir não dá mais, porque já tá num formato tipo... Dá pra reduzir. Enxutinho, Eu acho que dá pra reduzir. Como que reduz? Os times têm que jogar, Fernanda, 6, 7 jogos no Campeonato Carioca. Tem que ser assim. Você joga ali 4 jogos para preparação, 3 jogos para preparação e depois vai para a fase mata-mata, vai para a fase final. A verdade é essa, e você inicia o Campeonato Carioca com jogadores jovens. Gente, é um absurdo o produto do futebol brasileiro priorizar um Campeonato Carioca, os jogadores estarem 100% da sua forma física depois da pré-temporada, onde eles se preparam, em vez de jogar o Campeonato Brasileiro com esse vigor, com essa qualidade, com a questão física apurada. Eu acho que o grande problema hoje do calendário do futebol brasileiro continua sendo os estaduais. E não sou contra, vai acabar o estadual, acaba, nada disso. Mas as datas têm que ser reduzidas. Esses times têm que jogar pouquíssimos jogos dentro do estadual para fazer ali o que tem que ser feito, valorizar o campeonato estadual e dar oportunidade para os garotos, fazer um time sub-23. Eu não sei. O fato é, nós temos problemas nos principais campeonatos do nosso país e do nosso continente, porque esses jogadores já chegam completamente desgastados. Eu acabei de dar um exemplo. O Everton Cebolinha tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Em que rodada que a gente está? 21ª rodada. Ele jogou mais jogos no Campeonato Carioca. O Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo para jogar o Campeonato Carioca? Com certeza não. E o De La Cruz, Venê, também é um problema? Como é que tá o De La Cruz? Porque ele não treinou ontem também, né? Com dores no joelho. Achei até que fosse a mensagem falando do time, mas não é não. Eu perguntei. Assim chega um drone, minha gente. É no relógio, já expliquei. Ele não fica olhando o relógio porque ele quer ir embora, que ele tá olhando a hora.
Eu já expliquei isso pra minha mãe, já te falei, né? Ele olha o relógio porque o celular dele tá no relógio. Essa foi demais, essa cara. modernidade Essa aí, foi muito demais. bem. Ô, Venê, Mas não enfim, tem... De La Cruz também não treinou ontem com dores no joelho, ficou fazendo trabalhos individualizados na academia. É um jogador que sim, pode ser desfalque contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Eu penso sempre no seguinte, eu vou seguir a minha linha, eu não vou ser incoerente. O jogo mais importante para mim é no domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não vejo motivos para forçar um Cebolinha e um De La Cruz no jogo dessa quarta-feira, tendo visto que o Flamengo já entra em campo vencendo por 2-0. Ainda mais sendo em grama sintética e o rapaz está com dores no joelho. E sendo que o próprio Tite já falou que em grama sintética é um jogo muito mais difícil, porque desgasta muito mais ao atleta. Então não faz o menor sentido você forçar a barra, botar dois jogadores extremamente importantes para um jogo que, teoricamente, vale menos que o jogo de domingo. E ainda tem o jogo contra o Bolívia na próxima semana, pela Libertadores, que é o jogo mais importante do Flamengo no mês. Se bobear, no ano, porque é Libertadores da América. Então, essa é a minha opinião. Eu não forçaria os dois jogadores no jogo dessa quarta-feira. E olha que bonito, vai ter homenagem pro Adílio, tá? O Gerson vai usar a camisa 8 com o nome do ídolo rubro-negro. Já é a camisa do Gerson, né? E aí ele vai usar o nome do Adílio para esse jogo agora contra o Palmeiras já, né? Essa homenagem do Adílio, muito bonito. É isso. A homenagem do Flamengo para o Adílio. Vamos falar do Vascão. Hoje tem Vasco em campo pela Copa do Brasil.